5. E a gente não vai, até porque vocês sabem que é uma história que vai até o capítulo 50. Então eu só quero um versículo daqui, tá? Na verdade, acho que 2. A gente pega, e aí depois eu explico. A gente pega o versículo 7. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para nos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, ou seja, Deus estava no controle, que me pôs por pai a Faraó e o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Deixa eu comentar aqui com vocês. A vida, ela tem suas fases. E a vida tem suas fases. E nem todas são boas. A gente passa por algumas fases bem difíceis. Eu não sei como você chegou aqui, qual a lembrança que mais pesa para você sobre esse ano que a gente está deixando para trás. Talvez alguém aqui possa dizer que o ano foi uma maravilha, foi o melhor ano da tua vida, foi um ano muito bom, foi um ano de conquista, onde você realizou um sonho, mas não é assim para todos. Para algumas pessoas foi um ano de provação, foi um ano difícil, foi um ano muito complicado. E tem gente que na virada talvez até venha engolir seco, ou talvez não consiga esse derrame mesmo, e chore muito por tudo que teve que suportar esse ano. E eu tenho certeza que alguém está se identificando com o que eu estou falando. E nem todas as fases são boas. Esse homem aqui, ele teve uma vida de 3 fases marcantes. A fase do filhinho de papai, aquele que era amado pelo pai, o caçula, o queridinho de Jacó. E a companhia do pai era algo constante. Jacó, ele dedicou tempo para José. Dedicou tempo, atenção. E José aprendeu muita coisa, porque na velhice de Jacó, ele dedicou muito tempo para José. E foi uma fase muito boa, do seu 0 até os seus 17 anos. Pense numa fase. Não era uma vida perfeita, porque o fato dele receber muito carinho, muita atenção, acabou despertando a inveja dos seus irmãos. Que os seus irmãos não aceitavam essa atenção toda que Jacó dava, até o ponto de brigarem por causa de uma túnica, sendo que o que Deus ele tinha para José era muito maior do que uma túnica. E a túnica era só uma representação. Aquilo que Deus ele tinha para José não adiantava brigar, porque ninguém poderia impedir ou tomar ou roubar. E a segunda fase, quando as coisas estão magnadas, as coisas mudam drasticamente e de repente ele se vê desamparado e, como diz o Salmo 105, com correntes nos pés. E não é de forma literal, a corrente, ele realmente foi acorrentado pelos pés, e de filhinho de papai ele se tornou um escravo. E aí pense numa fase
Quando a gente está passando por um momento muito difícil, a gente se enche de esperança que já vai passar, que logo, logo as coisas vão mudar. Amanhã vai ser melhor. Só que esse amanhã vai ser melhor você faz ideia do que é 13 anos? 13 anos, ele não tinha nenhum conhecido por perto. Ele perdeu todo o seu ciclo familiar, de amizade, de tudo. E levado para uma terra estranha, como escravo, ali ele passa por... É necessário falar, a gente não pode nem, quando deu essa guinada, de filhinho de papai, ele se vê num poço, ele se vê numa cova, ele se vê no fundo do poço. Tinham pessoas que poderiam ajudar, mas não fizeram nada por ele, muito pelo contrário, né? Venderam ele por conta de especiarias, perfumes, ouro, prata, que poderiam oferecer para eles. E se vê no fundo do poço, mas a gente não pode passar batido sem dizer que lá no fundo do poço ninguém era por ele, mas Deus era. E 13 anos aonde ele teve que passar por... A primeira foi a traição dos irmãos. Aí vem a injustiça, porque acusaram ele. Tem também a tentação de uma bela mulher, de uma mulher cheirosa, uma mulher muito bem cuidada, uma mulher rica. A tentação, a injustiça, sendo acusado de algo que ele não fez. Pensa uma coisa que é ruim, quando as pessoas falam que você fez algo, você sabe que não fez, a tua consciência está limpa. A acusação, a injustiça, vem o abandono, a solidão. Se você nunca experimentou, eu falo para você que a solidão, ela dói. Vem a solidão, vem a prisão, e esse te faz já passar. Era só coisas ruins acontecendo. 13 anos é muito tempo. E a pessoa, ela fica, nós, entre aspas, é uma força de expressão também, nós, quando as coisas estão dando tudo errado, não estão saindo como a gente esperava, quando as coisas ruins começam a acontecer, e aí começa, meu Deus, mas por que isso? O que está acontecendo na minha vida? Meu Deus, será que o Senhor não está vendo? Meu Deus, eu não aguento mais. Meu Deus, que tanto sofrimento, que tanta coisa ruim. E a gente fala, a gente não vê nenhum indício na Bíblia de que José, ele reclamava ou murmurava. É o exemplo de alguém que, apesar de todo o sofrimento, é um processo de 13 anos muito difícil, de dor, de sofrimento, aonde ele vai parar na prisão, mas ele não reclama. Sabe por quê? É o exemplo de alguém que confiou em Deus. Todo tempo, durante todo o processo difícil, José, ele confiou em Deus. E ali ele interpreta o sonho de Faraó. Ele passa para a terceira fase. Ali, Deus, depois do processo de luta, de provação, de sofrimento, José passa para a terceira fase, que é a fase do sucesso, do progresso, da prosperidade, aonde ele se torna o governador do Egito, e até uma pessoa que nunca pegou na vida, sabe um pouco da história, sabe que José saiu de escravo a governador. Quando os irmãos dele,
que a gente acabou de ler, foi o encontro dele com os irmãos dele, e ele diz assim: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Quando ele sonhou que os irmãos se curvavam diante dele, também era para o bem dos irmãos. Os irmãos não entendiam o processo. Quando José se tornou alguém de renome, alguém de importância, ali também foi salvação para os irmãos. Mas os irmãos não atacavam José porque não entendiam. E se não fosse José, se não fosse todo o processo de José até chegar governador, os irmãos não sobreviveriam, até porque no Salmo 105 diz que era impossível, depois você vai lá, era impossível conseguir comida. Olha isso. Teriam morrido, mas eles não entendiam que o processo de José também era para benefício, era para abençoar muitos outros e para abençoar os irmãos. E ali, diante dos irmãos dele, a família está novamente reunida e José, ele tem a oportunidade de restaurar a família dele. Quando ele se casa com uma mulher egípcia, a gente não tem, irmãos, nada sobre essa mulher, como ela era, não tem nada. Era uma mulher egípcia, mas ele recebeu essa mulher da parte de Faraó. Quando ele se casa com ela, e ela pergunta o primeiro e o segundo filho: como é que a gente vai colocar o nome? A quem nós vamos homenagear? Porque os nomes, eles tinham profundo significado. Se a pessoa era perversa, se a pessoa era malandra, podia colocar o nome de Jacó. Se a pessoa era... o nome tinha grande significado. E ali, José, ele, até já encerrando, José, ele nos dá um exemplo que é preciso você abandonar o passado para poder prosperar. E ele fala que Manassés, porque Deus me fez esquecer de todo o trabalho da casa do meu pai. Trabalho, tem gente que às vezes diz assim: estou cansado, trabalhei muito, de toda a luta, de toda a dor, de todo o sofrimento, da traição. E Deus, ele não traz amnésia para a cabeça de ninguém. E ninguém vai ter amnésia, esquecer toda a dor, todo o sofrimento, toda a vergonha, todo o ódio, toda a traição, a solidão. Deus não traz amnésia. Mas a pessoa vive uma vida leve, sem passado. Ela só lembra quando é para glorificar Deus. Só lembra quando é para dar testemunho. Deus me fez esquecer. E Efraim, porque ele me fez prosperar numa terra estrangeira. Sabe por quê? Porque lá no fundo do poço, Deus era com José. Lá na prisão, Deus era com José. Na casa de Potifar, Deus era com José. As fases poderiam ser difíceis, o sofrimento poderia ser grande, abandono, traição, injustiça, solidão, mas o tempo todo, em todas as fases, Deus era com José. E José confiou em Deus, porque José confiou em Deus em todas as fases. Deus, ele mudou o cenário. E assim, nós também devemos confiar no mesmo Deus de José, que mudou o cenário de José. Ele nos ensina que a gente não deve
carregar o peso do passado. Não importa o que aconteceu lá, tem uma nova oportunidade na frente. Irmãos, a terceira fase, quantos anos? Não tem. Quantos anos viveu numa família restaurada? Quantos anos? 10, 15. A alegria, a felicidade, a prosperidade, tudo de bom que ele vive depois do processo supera toda a dor de 13 anos. Agora ele vive com uma família restaurada, porque ali houve um verdadeiro perdão. E o Deus que mudou o cenário de José, porque ele confiou em Deus, nós também podemos confiar nesse mesmo Deus. Qual foi o peso? Se alguém quiser prosperar, se alguém quiser viver alegria, felicidade, quantos minutos? Alegria, felicidade, vai ter que abandonar o passado. Vai ter que deixar o passado no passado. Não importa o que aconteceu em 2025, irmão, se doeu, se sofreu, se chorou, não carrega isso. Deus está nos dando uma nova oportunidade. Vamos olhar para frente e confiar no Deus que muda cenário, que transforma a maldição em bênção, que transforma choro em alegria. Um Deus que transforma sofrimento em gozo. José morreu exatamente como de Jó 36, em felicidade e prosperidade. Esse é o Deus de José, esse é o meu, é o teu Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Vamos.